coisa que não só para vocês passarem nos vestibulares, uma série de coisas que vocês estão fazendo aí, mas também nós estudamos a crise de 1929 para entender como é que funciona a economia no capitalismo, né? Porque é muito importante, porque essas crises econômicas no capitalismo, elas são cíclicas. Tem vários economistas que estudam sobre isso. E o que é cíclicas? Porque o capitalismo, ele tem essas crises de vez em de 20 anos, de tempo em tempo. Desculpa, gente, eu achei que tivesse desligado ele aqui, não desliguei. Caramba, viu? Deixa eu sair do celular aqui. Deixa eu só desligar ele de vez agora mesmo. Um minutinho só. Que saco do celular, viu? Desligar. Aí, desligou. Agora sim desligou. Bom, enfim, como eu estava dizendo, desculpa, gente. Como eu estava dizendo para vocês, o capitalismo, a maioria dos economistas, só para lembrar também, gente, que como vocês são novinhos, às vezes vocês ouvem essa palavra economia e não sabem muito bem o que significa ela, né? Economia é o quê? Como é que se funciona o comércio, a produção de mercadorias, principalmente a gente falando assim, a grosso modo, a produção e circulação, ou seja, a venda de mercadorias e divisão da riqueza da determinada nação ou mundial, né? Então tem a ver com o consumo, com a economia. É basicamente isso, a grosso modo falando. E como eu estava dizendo para vocês, a gente estuda a crise de 1929 para entender como é que ele funciona nos dias atuais, porque foi a maior crise que ocorreu. Por exemplo, você teve umas crises que ocorreram aí uns tempinhos atrás, mas não foram nem chegando nem perto dessa daí. Porque depois que aconteceu essa, os economistas, os países, eles tentam evitar o que aconteceu, o que eu vou falar daqui a pouco para vocês. E é até legal que vocês, isso que eu vou falar, vocês agora, quem aí já viu um pouco diferente aí, quando fala de Bolsa de Valores, começou a entender um pouco mais? Ontem estava falando do menino aí novinho que investe em Bolsa de Valores. Vocês viram isso? Acho que eu vi. Então, deu para entender melhor depois que a gente viu isso aí, o que são a Bolsa de Valores? Sim. Deu para entender melhor, né? Então, de repente, até vocês se tornam os grandes investidores aí da Bolsa de Valores. Mas falando sério agora, gente, não, pode ser que isso ocorra, ou que ocorra também. Mas a gente tem que estudar a crise de 1929, porque junto com a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929, é ela que dão todos os elementos para formar o fascismo, que se der tempo a gente vai começar já a falar hoje, que surgiu lá na Europa no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e entre a Segunda Guerra Mundial, né? E que, na verdade, o fascismo e o nazismo, que o nazismo é uma espécie de fascismo, né? São os principais responsáveis para a Segunda Guerra Mundial. Bom, enfim, vamos lá. E até hoje, né, para vocês entenderem melhor, porque tem hoje, né, na política usa muito esse termo, né, fascismo, para os governos de extrema direita, tanto aqui na América como lá na Europa. Eu não vou citar porque cada um analisa depois aí com as informações que tem, chega às suas conclusões e vai ver outras orientações que eu vou dar aqui para vocês saber escolher na internet, né? Porque a ideia da escola é essa: eu aqui fornecer os principais instrumentos para você saber pesquisar na internet e tirar suas conclusões. Só que saber o que escolher, né? Porque na internet tem um mundaréu de coisas. Como eu disse para vocês, se eu quiser falar de periodontia de canal, eu dou uma estudada lá e começo a falar um monte de coisa que eu nunca estudei. Então, né? Então a gente para isso. Bom, vamos lá. Eu estava falando para você da Bolsa de Valores, né? Que o que aconteceu? No final quando, em 1920, a Primeira Guerra Mundial, teve o Tratado de Versalhes, né? Assinado em janeiro de 1919, que botou fim de vez na guerra. A economia americana ela dispara, porque não foi destruído o parque industrial deles. Enquanto que na Europa destruiu tudo, teve um monte de gente morreu lá, né? E o que atrapalhou bastante o capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo lá.
Aí o que acontece, gente? Nos Estados Unidos, você tem esse estilo de vida. E começa a surgir um monte de coisa lá nos Estados Unidos também, que eu vou falar mais adiante. Não vou falar nessa aula, eu vou fazer até um vídeo especial falando da década de 20, né? Desse estilo de vida americana, né? O American of Life, né? American Way of Life, né? E falando também um pouco mais das características da Ku Klux Klan, que surge nesse período aí com muita intensidade nos Estados Unidos, né? De vários fatores que são interessantes, que eu vou fazer uma videoaula específica para isso. Bom, mas vamos lá. Aí o que acontece, gente? A economia americana bomba, começa o governo americano incentivando e tal, só que tem um probleminha, gente. Tem um probleminha nessa história toda. A economia europeia estava retomando, começou a retomar o crescimento já, sabe? Aí, quando chega lá para 1926, 27, já está começando já a fazer concorrência já para os americanos. Olha, eu vou apresentar aqui, ó, para vocês um mapa que eu vou deixar disposto lá para vocês. É que eu pesquisei na internet, eu vou deixar um mapa mental, assim, sabe? Porque eu acho muito interessante isso. Eu vou deixar para vocês, porque são muitas informações, então esses mapas mentais são bem bacanas para vocês. Eu vi um bem feitinho, então vou aproveitar que já está feito já, né? Ó, aqui, deixa eu só colocar aqui. E Letícia, voltou aí? Deixa eu colocar aqui, peraí, gente. Aqui, apresentar. Mapa conceitual, crise 1929. Ó, aí eu vou falando com vocês aqui, vocês prestem atenção aí. Deixa eu só colocar um pouquinho de água aqui, que se eu vou falando e vai secando a minha garganta. Vou clicar nele aqui. Ele já apareceu para vocês aí, gente? O mapa mental? Apareceu, mas tá pequeno. Agora já dá para ler? Dá para ler, gente? Não dá pra ler muito, não. Tá, eu vou falando assim, né? Eu vou falando e vou deixar ele aqui exposto e vou falando as etapas da crise, ó. Em cima dessas anotações, como se tivesse a lousa, se não tivesse escrito a lousa. Depois eu vou deixar disponibilizado para vocês. Então vamos lá, ó. Aqui, nesse mapa, tá escrito aqui, ó. Eu vou pegar o apontador aqui. Ó, euforia, desenvolvimento da economia, isso, né? Ampliação do crédito. O que é ampliação do crédito? O governo, ele tem várias maneiras que ele pode, assim, por exemplo, o que é crédito? É emprestar dinheiro. Emprestar dinheiro. E aí o governo, ele meio que ajusta as taxas de juros, né, desse crédito. Então, você teve um aumento do consumo, está escrito aqui, ó. Surgimento de novas empresas, essas empresas que eu falei que estavam surgindo. Aumento da produção. Os Estados Unidos estavam aumentando cada vez mais a sua economia, né? O PIB americano estava subindo numa velocidade fenomenal depois da Primeira Guerra Mundial. Aumento de investimento na Bolsa de Valores. Lembra que eu falei o que são ações? Ações é uma pequena parte que você divide, que você, por exemplo, você tinha 100% da sua empresa. Você divide ela em pedacinhos e mantém uma proporção dessas ações com você, menor ou maior, depende do que você está, a sua intenção, né? E aí é o seguinte, por exemplo, eu vou dar o exemplo que eu dei na última aula. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de cadernos. Aí essa fábrica de cadernos, ela produz 1.000 cadernos. Só que eu fechei um acordo milionário com um país aí, sei lá, o Uruguai, e eles vão comprar não só 1.000 cadernos por mês, mas eles vão comprar 1 milhão de cadernos. Ou seja, eu vou ter que aumentar meu parque gráfico. Ah, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não coloquei para gravar ainda não. Ô, caramba. Pera aí, só um minutinho, gente. Essas tecnologias todas aqui, a gente... Ah, não, tá gravando sim. Então, como eu estava dizendo para vocês, tá aparecendo aí agora de um mapa mental de novo, né? Tá? Gente, tá aparecendo aí para vocês? Tá bom. Então tá. É que eu não consigo saber se tá. Bom, enfim, como eu estava dizendo para vocês, eu vou aumentar meu parque gráfico. Então, eu preciso de mais capital. Capital é aquele dinheiro que você investe para gerar mais dinheiro. Então, eu vou lá no banco, chego lá no banco, eu preciso de 10 milhões. O banco só me empresta 2 milhões. Como é que eu vou ter
esse restante que me falta para eu não perder essa oportunidade de ganhar mais dinheiro. No capitalismo, a ideia sempre é você aumentar o seu lucro, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu abro o capital da minha empresa. É uma outra forma de você captar capital. E aí, por exemplo, eu tenho um pedacinho da minha empresa, 1% da minha empresa, tem uma variação enorme, as ações, mas eu vou dar uma simplificada. 1% da empresa, eu vou vender uma ação da minha empresa, sei lá, por 10 mil. Era 10 mil que eu ia vender no começo. Depois, vocês aí vão assim, o professor tá montando lá, o professor sabe administrar bem, sei lá, deve ser bom investir nisso aí, né? Aí, de repente, sai uma notícia no jornal, professor Paulo César fecha negócio milionário com o Uruguai e vai ver. Aí, o que vocês vão fazer? Opa, agora aquela ação do professor tá interessante. Lembra que eu falei da lei da oferta e da procura? Agora tá muito interessante as minhas ações. Então vocês vão lá e falam assim, professor, eu quero comprar. Quanto mais gente quer comprar, mais o preço das minhas ações sobem. Vocês entenderam isso? É muito simples, né? Aí o que acontece, pessoal? É isso que aconteceu lá nos Estados Unidos. Só que é o seguinte, se de repente eu perder esse contrato, vocês vão querer vender na hora as ações, porque eu não vou mais ver a minha promessa de lucro que eu estava, a expectativa de lucro que eu estava ofertando para vocês vendendo as minhas ações não vai se concretizar. Logo, a maioria das pessoas tem duas opções: ou vende as minhas ações antes que o preço baixe muito rápido, ou segura na expectativa das minhas empresas crescerem de novo. Eu dei na última aula o exemplo do Ike Batista, né, que foi mais ou menos isso. Inclusive agora as ações dele parece que estão crescendo, né? Por isso que fala que a Bolsa de Valores é um investimento que pode dar muito dinheiro, como você pode perder muito dinheiro, né? É isso que eles sempre falam. Por conta disso, é o risco muito grande. Quanto maior o risco, maior a lucratividade. Bom, enfim, vamos lá. Aí o que aconteceu, gente? Essas empresas americanas, elas estavam com a expectativa de crescimento quase todas muito grande, porque você montava uma empresa, você só precisava ter o capital para montar. E para ter o capital, o que muitas vezes as pessoas faziam? Iam lá, montavam uma empresa, conversava com vários caras, você quer comprar minha ação? Tem essa ideia aqui, pode dar muito lucro, né? As pessoas iam lá e compravam, só que a ação não é barata. Quem participava desse mercado de ações, geralmente, eram mais a classe média mais alta, né? Os pobres não compravam muitas ações, não. Mas olha o que aconteceu, gente. Como a economia da Europa estava voltando a crescer, e o governo americano estadunidense, né, não queria perder essa crescida do PIB deles, o que eles fizeram? Eles aumentaram o crédito. O que é o crédito? É emprestar dinheiro, né? Deram um jeito com os bancos lá, deram um jeito lá, falaram, você empresta mais dinheiro, eu vou facilitar para você aqui, Banco X, empresta mais dinheiro para a galera lá, dá uma melhorada nos juros aqui, que eu dou uma melhorada para você em algumas coisas aqui. Os bancos começaram a emprestar dinheiro, gente. Começaram a emprestar dinheiro porque o governo começou a investir em uma política de baixar a taxa de juros do empréstimo para as pessoas. Então, o que começou a acontecer? As pessoas começavam a pegar dinheiro do banco. Olha só, isso se chama especulação financeira. Por quê? Porque eu estou especulando. Eu vou explicar melhor isso. O que acontecia? O banco ia lá, me emprestava um dinheiro. Eu pegava esse dinheiro, eu pegava lá, sei lá, 10 mil reais e comprava em ação. Como as empresas estavam crescendo cada vez mais, eu podia vender essa ação, porque tinha uma expectativa de lucro nessa ação, eu podia comprar por 10 e vendia por 15 mil. Eu ganhei 5 mil em 3 meses. Então, as pessoas começaram a se ligar nisso, começaram a fazer, opa, vamos fazer esse negócio aí, esse investimento tá bom. E os bancos emprestavam dinheiro, as pessoas compravam ação, só que aí no capitalismo tem uns caras que é picareta, né? Tem muito cara que montava uma empresa e falava, tem uma expectativa, mas não tinha, ele captava o dinheiro das ações dele e não dava em nada. E aí o que aconteceu? O governo começou a perceber que alguns caras estavam fazendo esse movimento, e aí ele diminuiu o crédito. E os bancos começaram a diminuir o crédito. Aí o que aconteceu, gente? As pessoas começaram, as empresas que estavam tendo essa especulação de perspectiva de lucro, começaram a vender as suas ações. Começaram desculpa, gente. As pessoas que começaram a perceber esse movimento na economia falaram o seguinte: opa, é melhor eu vender. Eu vou vender as ações. E todo mundo começou a vender as ações. Só que tem aquele lance, né? Quanto mais coisa tem no mercado,
mais o preço cai. E o preço das ações começaram a cair de uma forma descontrolada. Lembra que eu falei que o liberalismo fala? Não é para o governo intervir na economia, para deixar o negócio rolar. E o governo americano estava deixando o negócio rolar. Estava caindo. Os bancos, o que aconteceu com os bancos? Os bancos que emprestaram dinheiro não estão recebendo, começou a não receber o seu dinheiro de volta. E aí, gente, eu preciso falar um negócio para vocês, como é que funciona uma coisa dos bancos que é muito interessante. Ó, se todo mundo aqui, se todo mundo, se todo mundo que tem conta no Bradesco, por exemplo, ou qualquer banco que tiver aí, chegar e falar assim, ó, eu quero sacar o dinheiro que eu tenho aí. Sabe o que vai acontecer? O banco tem como pagar esse dinheiro? Vocês acham que tem? Não. Não, porque ele pega e empresta, pega e empresta, né? Então, se todo mundo chegar lá e falar que quer, o que acontece? O banco fale, ele vai falir. E se um banco fale, o que acontece? Você tem uma quebradeira na economia, que é o que aconteceu. Os bancos começaram a quebrar e aconteceu, as pessoas começaram a vender as ações rápidos. Porque, pô, eu paguei 10 mil, se eu demorar daqui a pouco um mês, essa ação não vai valer nem 100 reais. Então começou a ir. Quando a gente vê presta atenção hoje quando vocês ligarem no jornal que vocês assistirem aí, vocês vão ouvir falar assim: o preço da bolsa, a bolsa, quem perdeu a aula passada, bolsa de valores é o lugar onde vende as ações das empresas. Então, quando você vê a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1%, significa se você juntar todas as ações que foram negociadas na Bolsa, você teve uma queda no valor dessas ações. Se você quando fala a Bolsa de Valores subiu 5%, eles somam todas as ações negociadas e depois daquele cálculo eles veem que as ações subiram 5%. Todo mundo entendeu esse mecanismo aí? Sim. E Bovespa é o quê, professor? É a Bolsa de Valores de São Paulo, que é a principal bolsa de valores do Brasil. Nos Estados Unidos, você tem duas bolsas de valores. Você tem a Bolsa de Valores de Nova York e você tem a Nasdaq. A Bolsa de Valores essa outra Bolsa de Valores, que eu esqueci o nome dela, negociação das empresas. A outra só negociação de bolsa de coisas assim, de tecnologia. Mas é outra história, para não dar muita informação. Todos os países têm as suas bolsas de valores. Bom, enfim, o que acontece, gente, aí? Começou a, dar um negócio louco no capitalismo. Por isso que fala a crise de 1929, porque ela não só afetou os Estados Unidos, como afetou o mundo todo. Só um lugar que ele não afetou. Quem sabe que lugar que é esse? A gente falou há pouco tempo desse lugar aí, hein? Ó, vou dar uma outra dica. É um outro sistema econômico e político. Sistema econômico, é um outro. Rússia. A Rússia não foi afetada em nada, porque ela tinha um outro sistema econômico e político. E isso vai dar um quiprocó. Porque, ó, vamos dar sequência aqui no que tá aqui, ó. Desvalorização das empresas. Ou seja, as empresas, olha, gente, e foi um negócio de louco, porque assim, as empresas começaram a perceber que estava tendo essa economia e começaram a demitir os trabalhadores. Porque falou, opa, vou demitir porque aí eu garanto um pouco de lucro aqui para mim. Começaram a demitir. As pessoas sendo demitidas, elas não tinham dinheiro para comprar as coisas. Não tendo dinheiro para comprar as coisas, as empresas vendiam menos. Vocês estão vendo que é tipo um dominó? Sabe aqueles negócio do dominó que você vai batendo assim, vai cair no outro? Aconteceu, mas os bancos começaram a ter uma quebradeira dos bancos. E se tem uma quebradeira, uma coisa que não pode acontecer no capitalismo, são os bancos quebrarem. Você pode ver, no capitalismo, por mais que aconteça, se um banco quebrar, o governo já fica super preocupado. Aí, gente, ó, quebra da Bolsa de Nova York. Isso aconteceu em outubro. Eu acho que até foi nessa época, que estamos no dia 28, foi mais ou menos dia 28, 21 de outubro de 1929, que aconteceu esse fenômeno todo, ó. Aí, gente, ó, vamos só para a gente falar o que aconteceu, que medidas que o governo americano tomou, né? Porque o governo americano, lá tem dois tipos de partidos, né? Tem um que chama, o principal que chama o republicano, que é o do Trump,
que tá mais do lado assim do grande capital. Os dois são capitalistas, né? Mas esse dos republicanos estão mais preocupados com o capital das empresas. Enquanto os democratas, que é o do Biden lá, né? Tá mais preocupado também com o capital das empresas, mas um pouco mais com a questão social, né? Que é o partido do Obama também, aquele cara bacana lá que governou lá. Achei esse cara super bacana, o Obama. Bom, enfim. Aí, gente, entrou um cara que chama Frank Delano Roosevelt. Esse cara era um democrata. Então, ele chegou e interviu na economia. Ele interveio na economia lá. Ele pegou e criou, que é o que está escrito aqui, ó, solução para a crise. Ele fez o seguinte: como é que a gente vai fazer para recuperar a economia? Ah, gente, eu tenho que falar uma outra coisa também, antes de falar dessa solução aqui, que é do New Deal, o novo acordo. Ele pegou o impacto da Bolsa de Nova York, da crise da Bolsa de Nova York em 1929 no mundo. Por quê? Porque os Estados Unidos era a maior economia, passou a ser, de fato, a maior economia aqui. Então, ele negociava com todo mundo, com todo mundo. O Brasil fazia muito comércio, ele era a central do capitalismo. Todo mundo comprava e vendia para os americanos, né, para os estadunidenses. Então, o que acontece? O Brasil, por exemplo, o principal produto nosso aqui, como a gente já falou várias vezes, era o café. Então, boa parte da nossa exportação de café ia para os Estados Unidos. E aí, o que acontece? Se ele, por exemplo, comprava, assim, 1 milhão de toneladas de café, ele passou a comprar 10% disso. Então, a economia brasileira teve um impacto enorme. A economia mundial, na Europa, teve e o capitalismo entrou em descrédito. Aí, daqui a pouco, vai entrar o fascismo nessa história. Mas vamos falar aqui, só para a gente fechar a ideia da quebra da Bolsa de Nova York. Como é que esse presidente americano, o Roosevelt, ele tentou gerenciar essa crise? Ele tentou gerenciar essa crise fazendo justamente o que o liberalismo fala que não é para fazer, que é uma intervenção do Estado. Por quê? Porque, lembra, as pessoas ficaram desempregadas, gente. 27% dos americanos ficaram desempregados. É muito desemprego. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente está nessa fase aqui de desemprego grande, né, por diversos fatores aí. Eu acho que o desemprego deve estar 13%, 12%, que é muito alto já. 27% é muito desemprego, gente. É muito. É praticamente isso, para a gente ter uma ideia, uma noção. De cada 4 americanos, um estava desempregado. Então, sabe, começou a ter muita bagunça lá. Aí teve suicídio, a taxa de suicídio era muito grande lá, sabe? Então, o que o Frank Delano Roosevelt fez? Se tinha muito desemprego, ele começou a investir o governo, esse plano econômico que ele criou, chamado New Deal, Novo Acordo, a tradução livre para isso, né? Ele promoveu obras públicas. Por que obras públicas? Por exemplo, fazer obra de infraestrutura, de construir estradas que ligassem, de construir hidrelétricas. Por quê? Porque quando você faz essas grandes obras, você precisa de mão de obra. Então, você acaba dando mais emprego por intermédio do Estado e da construção de grandes obras. Então, você ameniza, né? Se você tem mais emprego, as pessoas compram um pouco mais. Ele promoveu benefícios sociais. Por exemplo, o salário mínimo lá nos Estados Unidos foi criado nessa época. Por quê? Porque se eu garanto uma parte da população, pelo menos um mínimo para ele ter o seu consumo, então eu promovo também maior o consumo e eu faço o capitalismo girar mais rápido. Seguro-desemprego, por exemplo, se a pessoa... Todo mundo sabe o que é seguro-desemprego, né? Por exemplo, eu trabalho de torneiro mecânico. Aí isso tem no Brasil também. Talvez um pai de vocês ou um parente de vocês certamente já utilizou o seguro-desemprego. O que é isso? É assim, se uma empresa demite, o governo vai lá e dá uns 6 meses de salário menor tal para o cara não ficar sem nada, entendeu? E justamente ajuda a economia não dar essa descalibrada aí. Ele interveio na economia para evitar a queda de preço dos preços, que está escrito aqui, controlar a produção, né? E agora eu vou falar o que está escrito aqui na parte de cima, aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, que é a falência das empresas, redução da produção industrial, isso aconteceu. E esse New Deal aqui, gente, esse New Deal aqui,
eles não resolveu o problema como um todo. Os Estados Unidos só saiu dessa crise mesmo quando aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Porque os Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, ele foi muito sem vergonha. Olha o que ele fez. Ele não entrou na guerra no começo, ele entrou no último minuto do 45 do segundo tempo na guerra, ou seja, ele não teve o gasto que as outras nações tiveram, e ele vendia produto, como a Europa estava toda quebrada já, ele vendia produto para os dois lados. Então, depois que teve uma treta maior, que uns submarinos afundaram lá, que ele entrou no último ano da guerra. Então, isso levantou a economia americana, como eu já falei. E ele fez esse mesmo movimento na Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939, 10 anos depois da crise da Bolsa de Nova York, até 1945. Ele entrou também no último minuto, ou seja, a economia dele, enquanto que os países europeus estavam se despedaçando toda a economia deles na guerra, a deles estava ressurgindo do nada, né? Tipo, que nem uma fênix, assim. Bom, a gente vai fechar aqui essa crise da Bolsa de Nova York. Alguém tem uma dúvida sobre esse ponto, pessoal? Pode perguntar aí à vontade que eu esclareço. Senão a gente já passa para o próximo assunto. Sobre isso não, mas eu tenho uma curiosidade, qual seria a solução para o real aumentar o valor, né? Que o dólar tá bem alto. E o real. Entendeu? Já é uma questão já mais atual, né? Olha, eu vou falar para vocês o que acontece, né? O que acontece com esse dólar alto? Faz parte da política econômica escolhida pelo atual governo. Quando o dólar está muito alto, o que acontece? Você